Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um processo simplesmente incrível que acontece dentro do nosso corpo o tempo todo, a autofagia. Pense nela como o sistema de limpeza e renovação mais inteligente que existe. Então, vamos entender como essa maravilha funciona. Já parou para pensar nisso? E se o nosso corpo viesse de fábrica com um programa de autorrenovação? Um jeito de se limpar, se consertar e até rejuvenescer, tudo de dentro para fora. Pois é, a boa notícia é que esse sistema não só existe, como ele já está aí, trabalhando silenciosamente. Bom, mas para a gente entender por que essa limpeza é tão importante, a gente precisa primeiro dar uma olhada no problema que ela resolve. Com o passar dos anos, as nossas células enfrentam um desafio que, apesar de silencioso, é constante. Imagina que cada uma das nossas células é uma cidadezinha super movimentada, sabe? Com muita coisa acontecendo o tempo todo. E como em qualquer cidade, com o tempo, o lixo começa a se acumular. A gente está falando de proteínas que já não funcionam direito, pedaços de células que estão danificados, e é justamente esse acúmulo que é uma das grandes causas do envelhecimento. E olha, as consequências desse lixo todo não são pouca coisa não. Esse entulho celular pode levar a uma queda de energia, a um envelhecimento mais rápido e até aumentar o risco de várias doenças. Basicamente, o corpo todo começa a funcionar com menos eficiência. Mas é aqui que a história fica realmente fascinante, porque o nosso corpo tem uma solução super elegante e poderosa para esse problema. Uma solução chamada autofagia. O nome pode parecer estranho, mas vem do grego e quer dizer literalmente comer a si mesmo. E é mais ou menos isso que acontece. As células são inteligentes, elas identificam as partes velhas ou estragadas, quebram essas partes e usam o material para gerar energia ou construir componentes novinhos em folha. É o sistema de reciclagem mais eficiente que existe. Isso não é uma ideia qualquer, viu? A importância desse mecanismo é tão gigantesca que a pesquisa do cientista japonês Yoshinori Ohsumi sobre autofagia rendeu a ele nada menos que o Prêmio Nobel de Medicina em 2016. Isso só mostra o quanto esse processo é fundamental para a nossa saúde. Beleza, então a gente já sabe que esse sistema de limpeza existe, mas a pergunta de $1 milhão é: como é que se aperta o play? Como é que se ativa essa faxina interna no nosso corpo? A resposta é surpreendentemente simples, na verdade. O principal gatilho para a autofagia é a falta de nutrientes. Basicamente, quando o corpo para de receber comida, de receber energia de fora, ele pensa, opa, preciso arranjar combustível de algum lugar. E aí ele começa a procurar recursos dentro de casa, ou melhor, dentro das próprias células. É a hora da reciclagem. E parece que existe um número mágico aí, 16 horas. As pesquisas sugerem que, depois de umas 16 horas sem comer, a autofagia dá um salto, fica muito mais ativa. É por isso que tanta gente fala do tal jejum intermitente, né? Essa janela de tempo parece ser o sinal que o corpo precisa para começar a limpeza pesada. Mas não é só o jejum que conta, viu? Outros hábitos do nosso dia a dia também dão uma força enorme para esse processo. Diminuir o açúcar, por exemplo, reduz aquela energia fácil e força o corpo a se reciclar. Exercício moderado, uma boa noite de sono, tudo isso ajuda a regular os mecanismos de reparo do corpo. E, claro, evitar comer demais o tempo todo. Certo, mas e daí? Qual é a recompensa por ativar a autofagia? Bom, os benefícios são realmente impressionantes e se espalham pelo corpo inteiro. Os resultados são de longo alcance. A gente está falando de um efeito anti-envelhecimento poderoso, que mantém as células funcionando como se fossem mais novas. Isso se reflete num sistema imune mais forte, capaz de eliminar invasores, e numa proteção extra para o cérebro, já que a autofagia limpa aquelas proteínas que se acumulam em doenças como o Alzheimer. E ainda ajuda a regular o metabolismo. Então, se a gente colocar lado a lado, o contraste fica gritante. De um lado, um sistema celular sobrecarregado de lixo, que leva a um envelhecimento mais rápido e a defesas fracas. Do outro, um sistema limpinho, eficiente, que promove renovação, vitalidade e uma saúde de ferro. A diferença é enorme. E o mais interessante é que isso não é só sobre bem-estar hoje. A autofagia está no centro das discussões sobre o futuro da longevidade e da medicina. A ciência está de olho nisso, e com muita atenção. Os pesquisadores estão explorando como a gente pode, digamos, controlar ou estimular a autofagia para lutar contra algumas das doenças mais complicadas que existem. Existe uma ligação muito forte entre uma autofagia que não funciona bem e doenças como Alzheimer, Parkinson e até certos tipos de câncer.
As pesquisas são muito promissoras, principalmente em grandes áreas como as doenças neurodegenerativas, o câncer e o combate a infecções. A lógica é que ao turbinar a autofagia, seria possível impedir que aquelas proteínas tóxicas se acumulassem no cérebro, por exemplo, ou ajudar o corpo a eliminar células defeituosas antes que virem um problema maior. O potencial é gigantesco. No fim das contas, a grande mensagem é essa. Talvez um dos segredos mais poderosos para uma vida longa e saudável não esteja em uma pílula mágica ou num tratamento caríssimo. Talvez o segredo já esteja dentro de cada um de nós. A chave não está em encontrar algo lá fora, mas em aprender a despertar o que já existe aqui dentro. O que nos leva a uma reflexão final, né? Sabendo que o corpo tem esse poder incrível de renovação, a questão é como podemos integrar de forma consciente os hábitos que despertam essa força. A chave para uma longevidade com mais saúde pode estar, literalmente, ao nosso alcance. Obrigado por acompanhar esta análise.